Fala, galerinha do mal! Aqui é a Cacaixa. Antes da gente começar hoje, eu preciso te pedir uma coisa rápida. Uma parte enorme das pessoas que assistem meus vídeos não é inscrita no canal, e isso faz muita diferença pra mim. Se você gosta do conteúdo, se inscreve agora! Isso ajuda demais o canal a crescer e a alcançar a meta de 50 mil inscritos. Obrigada de verdade a todo mundo que apoia. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre aceitação, sobre bullying e como se defender, especialmente quando os ataques vêm sem sentido nenhum, do nada, e como agir sem se quebrar por causa disso. Para dar contexto para vocês precisam saber que o bullying ele sempre esteve presente na minha vida. Não começou agora, não surgiu do nada, e não é algo exclusivo da internet. Eu sofri bullying na escola, na faculdade, no trabalho e hoje eu também sofro no ambiente online. E isso atravessou fases diferentes da minha vida, contextos diferentes, pessoas diferentes. E quando algo se repete assim por tanto tempo, é porque existe um padrão. Durante muito tempo eu tentei entender qual era esse padrão e a conclusão nunca foi confortável, mas sempre foi clara. Eu sempre fui uma pessoa que fala o que sente e que precisa ser dito, que se levanta para defender o que acredita ser certo e que não aceita ficar em silêncio só para ser aceita. E isso, goste ou não, cobra um preço. Desde cedo eu percebi que pensar por conta própria incomoda, que questionar incomoda e não se moldar ao que esperam de você incomoda ainda mais. Existe uma pressão silenciosa para que as pessoas se encaixem, se ajustem e se diminuam, para que caibam em espaços pequenos, em opiniões rasas e em expectativas alheias. E quem se recusa a fazer isso vira alvo. Eu poderia ter escolhido outro caminho. Eu poderia ter me calado mais vezes, ter suavizado minhas opiniões, ter me moldado para caber melhor em certos ambientes. Eu poderia ter me encolhido para evitar conflito. Mas honestamente, eu prefiro ser alvo do que viver com aquela sensação constante de estar me traindo para agradar os outros. É exatamente por isso que no final dos meus vídeos eu digo: se eu não te fiz pensar, pelo menos te irritei. Não é provocação vazia, é constatação. No Brasil, pensar exige esforço, questionar exige responsabilidade e olhar para si mesmo dá trabalho. Sentir raiva, por outro lado, é mais fácil. Atacar é mais confortável. Escolher alguém para odiar costuma ser muito mais simples do que encarar uma reflexão honesta. E quando você entende isso, algo muda. Você para de achar que o bullying fala sobre quem você é. Ele nunca falou. O bullying, ele sempre falou sobre o incômodo que a sua postura, a sua voz e a sua existência causam em quem prefere não pensar. O bullying quase nunca surge do nada. Ele nasce da comparação, mesmo que a pessoa não perceba isso conscientemente. Em algum nível, alguém se olha para você e sente um desconforto difícil de engolir. Não é porque você fez algo errado, mas porque a sua existência provoca um espelho que ela não quer encarar. E quando a pessoa não sabe lidar com esse sentimento, ela procura uma saída fácil. Em muitos casos, esse incômodo ele surge simplesmente porque você não se encaixa 100% no que esperam. Pode ser no comportamento, na forma de pensar, de falar, de se posicionar. Às vezes é algo ainda mais simples e superficial. Aparência, jeito, postura, estilo. E qualquer coisa que fuja do padrão implícito do grupo já é suficiente para virar alvo. Não porque exista algo errado em você, mas porque a diferença expõe o quanto aquelas pessoas dependem de regras invisíveis para se sentirem seguras. O bullying ele pode aparecer quando você é bonita, quando você é inteligente, quando você é alegre, quando você pensa por conta própria ou quando você começa a ter mais sucesso. Mas no fundo não é sobre nenhuma dessas coisas isoladamente. É sobre o que elas representam. Representam autonomia, segurança, identidade. Representam alguém que não depende da aprovação do grupo para existir. E isso incomoda profundamente certas pessoas. Existe uma verdade desconfortável aqui. Quem pratica bullying, mesmo que nunca admita,
já te reconheceu como superior em algumas coisas que ela valoriza. Não como ser humano, mas em algum aspecto específico que toca numa ferida interna. E como essas pessoas não conseguem crescer até aquele nível, ela tenta resolver o problema de outra forma, diminuindo você. O bullying vira um mecanismo de defesa, uma tentativa de reduzir a sua presença, de te desconfigurar aos olhos dos outros, para que nem que seja dentro de um grupo pequeno ou apenas dentro da própria cabeça, exista um lugar onde ela não se sinta tão inferior. Mesmo que isso seja uma mentira construída à força. É por isso que o bullying quase sempre vem acompanhado de deboche, ironia, distorção e até invenção. Porque quando não existe argumento, sobra ataque. E quando não existe maturidade, sobra humilhação. A agressão vira um atalho para aliviar um sentimento que a pessoa não sabe enfrentar de forma honesta. E isso cria um contraste muito claro. Pessoas verdadeiramente boas, quando percebem que alguém é melhor do que elas em alguma coisa, não sentem necessidade de atacar. Elas observam, admiram, aprendem e usam aquela pessoa como referência. Crescem a partir disso. O bullying, por outro lado, é o oposto desse movimento. Ele não nasce do desejo de evoluir, mas da recusa em aceitar a própria insuficiência naquele momento. No fim das contas, o bullying não é sinal de força, nem de coragem, nem de superioridade. Ele é o último recurso de alguém que não conseguiu crescer e escolheu tentar diminuir o outro para não precisar mudar. Quando o bullying se torna constante, ele pode sim afetar. Ninguém é feito de pedra. Ninguém gosta de ser atacado, mal interpretado ou odiado gratuitamente. Fingir que isso não dói não é maturidade, é negação. O problema começa quando a gente permite que esse ataque defina quem somos ou como enxergamos a nós mesmos. E é aí que entra a primeira coisa que realmente importa: se amar. Não de um jeito vazio ou superficial, mas de um jeito prático. Se amar é parar de considerar a opinião de gente rude como se ela tivesse algum peso real. É entender que nem toda crítica merece resposta e que nem toda opinião merece espaço dentro de você. Em momentos assim, ajuda muito respirar fundo e olhar ao redor. Olhar as pessoas que realmente se importam, que te conhecem de verdade, que sabem quem você é quando não existe plateia. E mesmo que em algum momento essa pessoa seja só você, isso já é suficiente para não se perder completamente. Outro ponto importante é entender que quando o bullying ele passa a ser repetido, insistente e direcionado, ele deixa de ser só uma atitude imatura e começa a se transformar em perseguição. E perseguição não se combate com descontrole emocional e nem com exposição impulsiva. Se combate com lucidez. Sempre que alguém te atacar, principalmente na internet, guarde provas. Todas as que você conseguir. Prints, mensagens, vídeos, comentários. Não tem pressa. Quanto mais a pessoa insiste, mais ela se compromete. Com o tempo fica claro o padrão, o vínculo e a intenção. E mesmo quando o seu nome não é citado, o contexto fala por si só. Chega um momento em que se defender deixa de ser fraqueza e passa a ser responsabilidade. Usar os meios legais não é vingança, não é exagero e não é falta de maturidade. É simplesmente defender sua honra e sua dignidade. A justiça foi feita justamente para isso. Ela é literalmente a arma dos justos. E por fim, é importante lembrar disso. Bullying não define quem você é. Ele define até onde o outro conseguiu ir ou não como ser humano. Você não precisa se diminuir, se esconder ou se calar para sobreviver. Continue sendo quem você é, com consciência, firmeza e respeito próprio. E isso já é uma forma de vitória. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Essas pequenas ações ajudam muito o canal a continuar existindo e a alcançar mais pessoas que também passam por esse tipo de situação.
Se você já sofreu bullying, comenta aqui embaixo, às vezes a sua história pode ajudar alguém a não se sentir sozinho. E hoje, mais do que nunca, se eu não te fiz pensar, pelo menos te irritei.